aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do blog Ler ou Não Ler e hoje eu vim falar de mais um livro sobre a cultura egípcia, que é o livro As Memórias de Cleópatra, a Filha de Ísis, escrito pela Margaret George. Na verdade, esse livro foi o primeiro livro de uma trilogia escrita pela Margaret George, que é a trilogia As Memórias de Cleópatra, que conta a vida de Cleópatra como se fosse uma autobiografia da própria Cleópatra, o que traz um tom muito interessante de narrativa, visto que a Margaret George ela escreve de uma forma mais romantizada, digamos assim. E apesar dele ter sido escrito por um público mais feminino, que no caso, justamente por causa da história da vida da Cleópatra, acabou se tornando até mesmo um dos meus livros favoritos pela sua fluidez e pela capacidade descritiva foda da Margaret George. Mas antes de falar sobre a história e sobre o enredo do livro em si, eu queria mostrar um pouquinho mais do livro pra vocês. Aqui na capa eu acabei colocando essa fita isolante porque aparece os peitinhos da Cleópatra e eu fiquei com medo do YouTube acabar, sei lá, bloqueando o vídeo por causa disso. Mas a capa ela é em estilo pintura, é muito bonita na verdade, ela não tem nada demais, assim, nada muito extravagante, fora os peitinhos da Cleópatra, mas ela é muito bonita, a construção do livro é muito bem feita. Esse livro aqui, pra vocês terem noção, eu comprei ele num sebo e ele tá muito bem conservado. Assim, bem entre aspas, dá pro gasto, mas a construção do livro em si é muito boa, isso eu quis dizer. As páginas são em folhas amarelas e ele tem 485 páginas. Mas o que eu mais gostei na construção desse livro foi que ele traz um mapa do Egito, aliás, do Egito Antigo, do mundo antigo de uma forma geral. Só que esse mapa, ele vem na contracapa e aqui atrás da capa, o que facilita muito na hora de procurar o mapa quando tem alguma dúvida na história. Tanto na capa da frente como na capa de trás. Isso foi um ponto muito bacana que a editora Geração acabou construindo nesse livro e que eu gostei bastante. Aqui tem as orelhas, como vocês podem ver, com aqui as informações da autora. E aqui tem os outros dois livros da série. O segundo livro seria sobre o signo da Afrodite, e o terceiro e último livro seria O Beijo da Serpente. A capa mais legal que eu achei é a do segundo livro, que tem uma Cleópatra mais bonita, com os peitos de fora, que eu achei ela meio estranha, mas enfim, essa é a construção do livro. Outro ponto bacana é que além das páginas serem amarelas, elas são muito grossas, são muito gostosas, assim, você vê que é uma página bem feita, sei lá, mas essa é a construção do livro. Bom, o enredo do livro conta a vida inteira da Cleópatra, desde o seu nascimento até a sua morte. Só que em primeira pessoa, contada pela própria Cleópatra. Esse foi um tom muito bacana que a Margaret George usou para escrever esse livro e que deu um tom mais diferenciado da maioria dos outros livros, pelo menos que envolve um pouco desse tema, e que foi muito bacana. A história desse livro especificamente começa desde a Cleópatra pequenininha e aspirando a ser a rainha do Egito, até todo o seu desenrolar do que aconteceu nesse meio tempo para ela se tornar a rainha do Egito, e com o início do seu romance com o Júlio César e com o Marco Antônio. Na verdade, com o Marco Antônio não é citado nesse livro aqui. A gente saber que ela se envolve com o Marco Antônio e com o Júlio César não é nenhum spoiler, porque todo lugar se sabe que a Cleópatra fez isso. Mas o interessante desses livros, dessa série de livros, é como ela se envolve com esses dois. E é aí que tá o diferencial, que é muito bacana a forma como a Margaret George desenrola essa história, porque a escrita da Margaret George é extremamente fluida. Tanto que tem uma hora que é a primeira vez que a Cleópatra vai dar pro Júlio César lá, que ela vai dar pra ele pra poder salvar o Egito. Só que, tipo, ela vai perder a virgindade por um general que ela nunca viu na vida. E de tão fluida que a escrita você fica pensando, de boa, ela vai perder a virgindade com o cara suce, tá ligado? O modo de escrita da autora é tão fascinante que acaba se tornando normal pra quem tá lendo. Aí eu já quero puxar um outro link para uma outra característica do livro das Memórias de Cleópatra, é que ele é extremamente descritivo, mas não é aquela descrição chata, sabe? Que, tipo, do Tolkien, por exemplo. Haters gonna hate. Não me julguem, eu não gosto de
perder 3 páginas para ver como que é um campo de batalha. Enfim, ela não é uma descrição chata, assim, ela é uma descrição legal. Eu, pessoalmente, não gosto muito de livros que ficam descrevendo, e aquela enrolação. Eu quero saber logo o que vai acontecer na história, mas a capacidade descritiva da Margaret George, ela é tão interessante, ela acaba mostrando os pontos interessantes do Egito, da Alexandria, de Roma, que acaba tornando essa capacidade altamente descritiva dela um ponto a favor desse livro, e foi isso que eu achei o mais bacana. Tanto que é uma riqueza de detalhes tão grande que, sei lá, cara, parecia que às vezes eu tava realmente vivendo na Alexandria do século V a.C. Sem contar que a leitura não é nem um pouco cansativa. Tudo bem que na metade do livro, mais ou menos, ela dá uma esfriada na história, ela perde um pouco o pique, porque desde o começo é intriga, é coisas que acontecem na vida da Cleópatra e que sob a visão dela você brainstorm, sabe? E aí na metade do livro ela perde um pouco, assim, tipo assim, não acontece nada de novo, sendo bem sincero, mas essa riqueza de detalhes e essa capacidade de descrição dela contaram muitos pontos a favor desse livro aqui. Como eu já havia dito, o livro perde um pouco o tesão, digamos assim, quando a Cleópatra vai para Roma, lá pela página 350, mas isso é compensado pelo final, que é extremamente surpreendente, é meio que um George Martin, assim, tá ligado? Que muda praticamente todo o enredo do livro, e você fica, caralho, velho, o que vai acontecer agora? Você fica totalmente perdido, e foi o que realmente aconteceu no primeiro livro, A Filha de Ísis. O final, pra mim, só não foi mais surpreendente, porque quando eu tava no final, o idiota que resolveu ir procurar a sinopse daquele filme que tem de 63 da Cleópatra. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization, but a pawn in the arms of this woman. All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have is here now with you. Remember that I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. E na sinopse do filme acabou contando praticamente o final inteiro desse livro aqui, que eu não estava esperando, mas ainda assim foi extremamente surpreendente, e eu fiquei até meio atordoado depois que eu terminei de ler. Então, esse final acabou compensando por aquelas páginas mais monótonas, digamos assim, da metade do livro pra frente. Espero que se algum dia vocês se interessarem em ler As Memórias de Cleópatra, que vocês curtam demais, porque eu curti bastante, ainda mais pra mim que tô meio viciado nesse mundo egípcio, digamos assim. E é isso, esse é o tipo de livro que você sabe que assim que parar pra ler ele com certeza vai ser uma ótima leitura. Peço desculpas pela demora em fazer outro vídeo resenha de livros, mas é que tá bastante corrida a faculdade, principalmente no final do semestre, mas a gente vai dando um jeito. Por enquanto é só, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.